Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Diálogos com o tema Alegria de Dedicar Amor aos Familiares e Amigos. E temos hoje a grande alegria de poder contar com esses orientadores maravilhosos que vamos conversar sobre este tema. Então, teremos como orientadores o aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Muito obrigado. Muito obrigado. A preletora em grau master, Regina Célia Feixas Vieira. Muito obrigado. Muito obrigado. Preletor em grau sênior, Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre essa alegria, né, de manifestar amor aos nossos familiares, aos nossos amigos. E a Seiichi Noye fala que é muito importante a gente manifestar amor ao próximo, né? Como é que isso se manifesta na vida de uma pessoa? Como é que manifestar ou não amor ao próximo faz a diferença na vida de uma pessoa? Muito obrigado. Vamos pedir para a preletora Regina Célia começar, né? Ela está afiada, ela está mais perto de Deus, ela está mais perto da sede, então ela começa falando. Olha, que nada, mas é uma alegria ter essa grande bênção de estar aqui compartilhando com esses queridos amigos de jornada, José Maria, Walter Otaviano e a Patrícia. É uma grande bênção para mim, e mais gostoso ainda é saber que nós estamos agregando muito mais pessoas nessa nossa prosa gostosa, não é? Mas uma das peculiaridades interessantes que quando a gente começa a praticar esse ensinamento perfeito, completo e maravilhoso, chamado Seiichi Noye, é que se antes a gente não expressava o amor, com a prática do ensinamento, isso vai se tornando prazeroso pouco a pouco na nossa vida. Porque estamos aqui para expressar esse amor de Deus. E se a gente não expressa, se isso fica contido, não reverbera ao nosso redor. Então, esse é um ponto extremamente importante na vivência do ensinamento. Sentir amor por nós, sentir amor por Deus, que está em nós, e compartilhar isso, não somente com os nossos familiares, mas com todas as pessoas que, pouco a pouco, a gente vai atraindo nessa jornada da vida. Não é isso mesmo, meus queridos? Com certeza. Com certeza. E a questão dessa situação, quando você manifesta o amor, na verdade, esse amor que a gente vai conseguir manifestar, ele só se torna realmente uma ação que você vai ver a diferença na sua vida
quando você começa a expandir a sua consciência com relação à questão de que você também é fruto do amor. A nossa vida é fruto do amor. Então, enquanto a gente não sabe disso, é que a gente começa a complicar a vida e aí vai dando um montão de coisa errada na nossa vida. Mas quando você se conscientiza que você é fruto desse amor, que é a extensão da vida divina de Deus, naturalmente, né, os excessos vão sendo diminuídos e a coisa vai entrando numa ação maravilhosa. E a gente vê aqui pelos adeptos da Seichonoye, os simpatizantes, as pessoas que... eu fui na Seichonoye e comecei a dizer muito obrigado, a minha vida mudou. O que é muito obrigado? É a expressão do amor, é o reconhecimento de que você é o filho de Deus, perfeito e maravilhoso, e que o outro também o é. E aí a prática vai se tornando aquela coisa de realmente, quanto mais eu pratico, mais as coisas melhoram. Isso é muito legal. E é interessante, né, Zé Maria e a preletora Regina também, é interessante como a Seichonoye, ela é uma filosofia aplicada. E muitas vezes a gente pensa assim, né, Paty? Puxa, eu tenho que amar. Aí já tem um ego no meio, né? Porque eu não tenho o quê. É porque nós já somos o próprio amor. Então é a mesma coisa que eu pensar assim, eu tenho que respirar, vai faltar ar. Tudo que o ego se intromete, ele obstaculiza o fluxo. Por isso que uma das normas fundamentais é anular totalmente o ego, ou seja, deixa aquilo que é verdadeiro se manifestar. Isso é um nível de consciência da natureza divina. Então, por isso que ninguém salva ninguém. Quem salva é o princípio, é a consciência. Então, quando eu penso, eu tenho que amar alguém porque eu sou da Seichonoye, já existe um equívoco conceitual. Todos somos o próprio amor. Você sendo da organização Seichonoye ou não, a sua origem não muda. E uma coisa que eu gosto de comentar também, Patrícia, existe um livro muito top, grife top da Seichonoye, que é o que é a Seichonoye, onde nós estudamos e aprendemos que é o grande caminho do universo. É o Sei e é o Cho. É a expansão da vida universal através de princípios. Então, um dos princípios é o amor. Quem não ama, quem se odeia, por exemplo, consequentemente não vai amar ninguém, porque tudo passa do comando que a própria pessoa dá. Então, é bem dentro da linha que o preletor José Maria colocou, a preletora Regina também. E se a pessoa quer viver o que é a Seichonoye, ela tem que ir para aquilo que é verdadeiro. Por isso que a Seichonoye fala aquilo que Cristo já nos ensinava: a verdade vos libertará. Maravilhoso. E quando a gente vive dessa forma, né, é muito natural que a gente atraia bons amigos, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a importância da gente ter bons amigos? Pode ser que principalmente, né, existam alguns adolescentes que às vezes estejam vivendo, né, numa fase de, puxa, como me encontrar dentro dos grupos, né? Então, gostaria de que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? A importância da gente ter bons amigos na vida. Ô, Paty, deixa eu ser o primeiro agora, porque senão antes que eles falem a minha resposta, eu fico sem resposta, né? O bacana, Paty, dessa pergunta é o seguinte: existe uma lei, um princípio que é semelhante atrai semelhante. Então, se eu quero um bom amigo, o que eu preciso desenvolver em mim? Boas ações, bons pensamentos, bons comportamentos. Então, eu quero ter um bom amigo. Primeira coisa é você se tornar alguém que atraia aquilo. Porque se eu sou uma pessoa oportunista e quero ter bons amigos, eu não vou ter bons amigos, eu vou ter decepções, frustrações. Porque existe a lei universal, que é o semelhante atrai semelhante. Então, se você que está nos assistindo está com problemas eventuais de pertencimento, puxa, ninguém gosta de mim, será que você gosta de você mesmo? Será que você se aceita, mesmo tendo essas dificuldades? Porque a aceitação é algo que independe das condições. Então, a lei está operando a todo momento. E o livro dos jovens, meus amigos, o livro dos jovens é um outro livro espetacular da Seichonoye, que nos revela justamente a importância de ter bons amigos. E para termos bons amigos, primeira coisa, bons sentimentos, bons pensamentos, agregar valor na vida das pessoas. Sim. E aí nesse livro dos jovens também, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele cita no capítulo 11 aí, que é sobre o valor de ter bons amigos, ele cita lá Cícero, o grande orador romano, que tem uma frase que é muito legal, que diz assim: eliminar da face da terra esse belo e nobre sentimento chamado amizade
é o mesmo que afastar os generosos raios do sol, afastar da terra os generosos raios do sol. A amizade é algo assim que está intimamente ligado à questão do evoluir da pessoa, né? A gente não consegue viver só. E mesmo quando a pessoa pensa que está sozinho, muitas das vezes ela se sente só porque ela cria, né, em torno de si essa redoma de vidro, ela fica cerrada dentro de sua vida, esperando receber algo de alguém. E é o que o preletor Walter Ottaviano estava falando aí. Então, quando você fica na expectativa de receber algo, você vai ter decepções. Mas quando você muda o seu conceito e passa a doar o seu sorriso, a sua confiabilidade, né? Existem segredos que você não conta para o padre, você não conta para o pastor, você não conta para o preletor, mas conta para o amigo. Porque você confia plenamente nesse amigo. E o amigo, quando é aquele cara que leva isso para sempre dentro dele, é o segredo do meu amigo. Ele roubou a laranja da casa do vizinho quando era adolescente. Poxa vida, isso está guardado comigo. Então, essa situação faz com que a gente cresça a relação, né, da amizade. E existem aquelas amizades também, né, as amizades que a gente tem dentro do movimento, de vários anos, que de repente a gente está sempre junto, daqui a pouco a gente já não está mais junto, mas quando a gente encontra, a gente continua falando as mesmas coisas de sempre. Parece que o tempo, quanto tempo passou isso? Já fazem 7 anos. Nossa, já fazem 7 anos? Por quê? Porque é algo que dentro do nosso coração é muito bem resolvida essa questão da amizade. Então não importa, de repente, até se eu não mandei um zap no dia do aniversário desse meu amigo, se a gente não tem falado muito, mas quando a gente se encontra é um encontro de almas, porque há nesse vínculo, nessa relação, há o evoluir infinito. Isso eu acho que é bastante legal também. Com certeza, tudo isso que vocês colocaram, absolutamente importante. E o interessante também é que a gente precisa desenvolver um conceito completo do que seja amigo. O nosso mestre Masaru Taniguchi, tão bem citado aí pelo querido José Maria, no livro dos jovens, que eu estou até com ele aqui perto de mim, ele, num dos capítulos, diz que os amigos são o mais valioso tesouro. Bom, então esse vamos considerar que seja um princípio. Se constitui a amizade um grande tesouro na nossa vida, como estabelecer, então, uma amizade que seja... que tenha significado para mim? O que eu estou querendo dizer aqui agora? Quando nós começamos a praticar esse ensinamento maravilhoso que é a Seichonoye, que é o lar do progredir infinito, conhecendo e aplicando a meditação Shinsokan todo dia como um grande instrumento para a gente contemplar Deus, quem é esse Deus que vai se tornando o nosso grande amigo? Acho que aí começa um grande elo de amizade, do verdadeiro sentimento. Eu preciso sentir, preciso não, deleta aí essa expressão. Eu devo criar em mim esse sentimento de total unidade com aquele que, sendo meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, é também um grande amigo. E se isso for crescendo dentro de nós, esse elo de amizade com Deus, ele é pai, ele é mãe, mas no dia a dia ele é um grande amigo, que a todo momento vai nos trazer boas ideias, bons colaboradores, né, pela lei de atração, conforme o Walter Ottaviano colocou. Esse sentimento vai crescendo dentro da gente, e aí nós vamos estendendo esse olhar, não só a nós precisamos ser amigos de nós também. Nossa, que coisa maluca essa mulher está colocando aí agora. Eu me relacionar com um amigo que tem dentro de mim, claro, nós somos espíritos e estamos vivendo uma experiência terrena. Então, essa experiência terrena precisa estar muito bem associada à minha espiritualidade, à minha essência. Assim eu vou crescendo e vou desenvolvendo essa possibilidade, porque embora ela seja potencialidade, na medida em que eu reconheço essa presença em mim, que é a presença divina, e vou espalhando isso através do meu sentimento, retratando num olhar carinhoso a todos aqueles que estão ao meu redor,
Aí já estou falando da minha família. Aí eu estendo esse elo de amizade. Quem são, então, os meus amigos aqui no meu dia a dia? Nossos familiares são os nossos primeiros amigos. E aí nós vamos estendendo isso ao nosso redor, no trabalho, em todo ambiente onde a gente estiver inserido, nós vamos atraindo pela lei da semelhança e com isso vamos cultivando um sentido pleno de amizade. E isso se estende a toda a humanidade. E a gente passa a olhar para todos não como concorrentes, não como aquele que vai nos atrapalhar, mas esse elo de amizade que vai sendo criado, vai criando dentro de nós, desenvolvendo dentro de nós esse sentimento tão puro, tão próximo do que é a verdadeira criança que existe em nós, que vai tornando a nossa vida cada vez mais feliz, cada vez mais bem planejada, quando a gente utilizar a oração como uma grande estratégia. E uma outra visão a respeito de amizade. Os livros. Os livros são os nossos grandes amigos, que não falam nada, que não criticam nada, mas que estão ali apresentando um texto maravilhoso que vai despertando em nós esse verdadeiro sentimento de amizade, e essa amizade se estende a todos os setores da minha vida humana, principalmente a leitura. Não lhes parece que é uma boa ideia colocada aqui agora? Com certeza, professora, com certeza. Eu lembro que em alguns momentos, né, que estava buscando algumas respostas, e ao pegar um livro da Seiichi Noye e pedir ali, né, uma orientação, na hora que você abre a página, né, de forma aleatória, vem exatamente a mensagem que a gente precisa, né? Então, realmente, os livros podem ser também, né, grandes amigos a nos auxiliar, né, nos momentos que a gente precisa. Muito bom, muito obrigada. E aí, uma outra questão também é que às vezes a gente ama demais, né, os nossos familiares, os nossos amigos, e a gente deseja ajudá-los, né? Só que em muitos casos eles não querem essa ajuda, né? Mas aí existem aquelas pessoas que amam, né, profundamente, e puxa, eu preciso ajudar esse familiar, eu preciso ajudar este amigo. Como é que fica essa relação quando você quer ajudar alguém que não quer ser ajudado no momento? Olha, Paty, uma das coisas fundamentais, né, é o nível do amadurecimento desse amor. O amor liberta, né? E se Deus nos deu livre-arbítrio, quem sou eu para tirar o livre-arbítrio da pessoa que não quer ajuda? Porque toda vez que eu quero ajudar alguém que não quer ser ajudado, eu passo a ser um impostor, eu estou interferindo na escolha daquela pessoa. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio de aprender as lições por qualquer caminho que eu deseje ir, porque muitas vezes quem quer ajudar está vendo algo na cabeça da própria pessoa que quer ajudar que o outro não está vendo e nem quer ajuda. Então, muitas vezes, eu estou achando que aquela pessoa quer ajuda. E, na verdade, quem precisa de ajuda sou eu, para aprender que existem pessoas que vão seguir o caminho delas e vão bater a cara na porta e está tudo bem. Porque as pessoas precisam passar por algumas experiências para valorizar a verdade. Tem uma frase na Bíblia que é assim: não jogue pérolas aos porcos. Nível de consciência de cada um, se você jogar pérola, a pessoa não vai nem dar bola para você, ela sai daqui. Mas a hora que a pessoa bater a cara na porta e fala, puxa vida, existe algo maior do que o meu ego, aí sim, Paty, aí faz sentido a pessoa dizer, nossa, eu precisava de ajuda realmente. Então, eu acho que a maior lição para nós que temos esse conhecimento é perceber que existem pessoas que precisam passar por alguns processos mesmo, assim como nós mesmos. Todos nós estamos passando por diversos processos e está tudo bem, porque isso está no livro Reconstruindo a Vida Humana, né? A baixa maré da fé, a alta maré da fé. Então, eu acho que a grande sacada, Paty, e quero ouvir aí o preletor José Maria e a preletora Regina, a grande sacada é entender e compreender que eu posso contemplar. Essa é a ajuda que eu posso dar incondicionalmente. Contemplar compreender que, por mais que aquela pessoa esteja naquela situação fenomênica, na verdade,
ela continua sendo filha de Deus. Uma coisa importante, né, isso pode parecer um pouco duro, né, porque fala assim, puxa vida, vocês pregam tanto o amor e você não consegue amar um familiar seu que está passando por um processo difícil, mas é que daí o conceito do amor é diferente. Amar não significa eu simplesmente amarrar essa pessoa, deixar aqui, você vai estar protegido, e daí você não vai passar por nenhum sofrimento. Mas é fazer exatamente isso, é contemplar, é aquela história conta lá a história que o monge passeava com os discípulos pela praia, encontraram um bêbado no meio do caminho, e o bêbado chegou e disse, eu também quero ser monge. E para ser monge tinha que raspar a cabeça e colocar as vestes sagradas. Aí o monge fez isso tudo nele, e eles dormiram na praia. No outro dia, quando acordou pela manhã, o bêbado, que tinha se transformado em monge, começou a xingar, a agredir o monge, dizendo, você aproveitou porque eu estava bêbado e eu não quero ser monge, e saiu xingando ele para sempre. E os discípulos que continuaram ali ao lado do monge perguntaram, você sabia que ele não estava em sã consciência, ele estava bêbado, e por que você fez isso para ele? Aí o monge disse assim, sim, eu sabia e respeitei isso, mas como ele pediu, eu também coloquei as vestes sagradas nele. Por quê? Porque um dia ele vai colher o fruto de ter tocado no sagrado. Ou seja, no nosso caso, tocar no sagrado, nós não vamos rapar a cabeça da pessoa nem botar a vestimenta da oração. O que nós vamos fazer é simplesmente contemplar a imagem verdadeira dele, fazer a forma humana, visualizar o aspecto perfeito e maravilhoso, porque ele sabe onde você está. Ele sabe o que você faz na sua vida. Ele sabe quais são os procedimentos que você faz. E quando ele vê, puxa vida, por que eu estou sofrendo aqui se o meu amigo ele está indo tão bem lá na Setionoye? Por que eu estou sofrendo aqui se o meu irmão ele sai por aí, faz palestras na Setionoye e ele vive uma vida maravilhosa, harmoniosa? E por que eu tenho que estar aqui? Eu acho que eu não quero mais essa vida de sofrimento. Aí nessa hora ele vai se aproximar e nós vamos simplesmente reverenciar. Por quê? Porque a gente já estava esperando por ele, porque a gente sabia que ele ia colher o fruto daquela ação, da nossa mentalização, da imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa, respeitando o livre-arbítrio dele. Ah, você quer continuar aí? Continua, né? Eu tenho uma amiga também, uma senhora, que ela tinha um filho que era drogado, certo? E aí, até que um dia ela pediu uma orientação, eu disse para ela uma palavra, o seu filho não nasceu assim. Então, você tem que tomar uma atitude, né? E a atitude que ela tomou, um dia ele entrou no quarto, começou a cheirar cocaína, ela arrebentou a porta do quarto e abriu a porta e disse isso para ele. Falou assim, eu vim aqui só para dizer para você que você não nasceu com isso. Só isso. Muito obrigado. Ele disse que saiu do quarto, deixou ele lá, ele saiu do quarto, tomou banho, nunca mais usou cocaína, a partir do momento que a mãe deu um grito com ele, eu não sei se foi o susto dela arrebentar a porta do quarto, mas foi atitude de amor, né? Mas ela só disse isso, ela já vinha sofrendo há tempos com isso, levando ele para internar, saía da internação, voltava na drogadição, no momento que talvez ela estivesse contemplando, mas não colocou em ação. No momento que ela deu o grito de liberdade dela, você não nasceu com isso, então se você quer continuar com isso, é a sua escolha. Acho que ele teve um estalo e falou, não, essa é uma escolha errada, eu vou voltar para Deus. E pronto, né? Muito bem, muito interessante essa colocação, José Maria, porque nós aprendemos com a prática do ensinamento que o que nós devemos focalizar a todo momento é a essência, né? A imagem verdadeira, porque todos trazem consigo essa essência divina, perfeita, maravilhosa. Mas ao longo da manifestação de tudo isso na nossa vida, isso pode se perder, se a gente não mantiver o foco nessa essência divina. Então, por isso, essa autoridade que a mãe, nesse relato que você acabou de apresentar, né, ela apresentou o que para o filho? O que ela despertou no filho? Ela falou com uma autoridade amorosa. Porque quando contemplamos a essência, quando reconhecemos a presença eu sou em nós, que é a presença divina, a tendência disso é aparecer, manifestar. Agora, o segundo ponto é, como é que essa essência vai se manifestar numa necessidade de alguém que está ao meu redor? Aí, nesse momento, entra a sabedoria, entra o discernimento. E o discernimento vai fazer com que aquela pessoa que está recebendo essa orientação de Deus, vamos dizer assim, haja de forma adequada,
Foi o que a mãe fez, não foi, José Maria? Sim. Ela falou com total amor, reconhecendo o sagrado nele, o divino nele. Você não nasceu assim. Então, portanto, isso não existe. Então, esse é um ponto muito interessante, a gente sempre refletir sobre ele. E uma segunda colocação que eu gostaria de fazer, a questão da ajuda, indo pelo caminho da educação. Quando a pessoa solicita ajuda, significa o quê? Que ela está pronta para receber a informação que vier. Esse é um fato. Se ela não solicita, e a gente está vendo, a gente que está ao redor, está vendo que precisa de uma intervenção aqui ou ali, o que a gente faz? A gente faz aquilo que o Walter Ottaviano apresentou. Primeiro, respeitar a liberdade do outro. Porque eu acho que o maior delito que a gente pode cometer com relação aos nossos filhos, por exemplo, à nossa amizade no geral, é respeitar a liberdade do outro. Porque quando respeitamos a liberdade, conforme o próprio Walter falou, se tiver que bater cabeça, vai bater. Mas, às vezes, a visão de bater cabeça é de quem está do lado de cá. Para o outro pode não ser. Pode ser uma oportunidade que ele está tendo para resolver ali uma coisa que ele já está trazendo com ele, mal resolvida, né? Estou me referindo ao fato da gente ser espírito, da gente já ter tido vivências anteriores, e cada oportunidade que surge é para a gente resolver. Então, para fechar a minha colocação, na educação é assim, quando há o interesse, através de uma pergunta, de uma pesquisa, qualquer que seja, é necessário que haja resposta, que haja explicação. Porque quando há esse encontro, o interesse genuíno, a explicação que vai esclarecer, pronto, fechou o conhecimento para aquela pessoa. Entretanto, se a ajuda não for solicitada, a gente deve utilizar a oração, por exemplo, como base. Deus, como eu poderia ajudar? Do que é que essa pessoa está necessitando nesse momento? E nesse momento que a gente solicita a ajuda do grande amigo que a gente tem, que é Deus, que conhece a mente de todo mundo, ele vai dizer, olha, essa pessoa está precisando de um ombro amigo. Essa pessoa está precisando de uma oração para a cura divina, por exemplo. Se eu não tiver que falar nada, eu vou deixar abrir o espaço para que Deus fale, para que os anjos protetores falem. E aí, através da oração, da cura divina, em 5 momentos do dia, a pessoa vai receber aquela vibração gostosa, calorosa. E é claro que se ela estiver vibrando na frequência da oração, imediatamente ela vai captar, entrar naquela sintonia e a ajuda vai chegar de uma forma definitiva. Será que não é isso mesmo? A gente percebe que precisa ter o amor e a sabedoria juntos, né? Então, para lidar dentro dessas situações, né? E por que existem, às vezes, pessoas, né, seja um familiar, seja um amigo, que quando a gente conhece, às vezes, alguns a gente tem uma extrema afinidade, a gente sente, né, uma aproximação, e alguns logo de cara, assim que a gente conhece, às vezes a pessoa pode sentir, né, uma certa aversão ou algo nesse sentido. Por que essas situações acontecem? Pode ir lá, Zé. Porque a vida não acontece somente uma vez, né? A vida é um eterno aprendizado e a gente traz na bagagem da alma experiências, não só desta vida, mas de outras vidas passadas também. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da espiritualidade, nós, na verdade, estamos reencarnando num processo de evolução do espírito e a gente vai trazendo na nossa bagagem os encontros necessários para a evolução da alma. E, às vezes, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, quando eu encontro com ela, é um encontro de cachorro com gato. Ela dá uma miada do meu lado e eu dou um para ela, mas eu não sei de onde que nasceu isso. Eu falei, não sei porquê, mas eu não a gente fala, a vibração dele não é boa comigo, e com certeza ele sente a mesma coisa da gente. E aí, na verdade, você faz uma profunda reflexão, usa lá a frase reflexiona e reconcilia-te,
né, que eu sempre digo, né, que isso na psicanálise é introspecção, voltar para dentro de si mesmo e começar a buscar, né, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, não a conheço, e eu trabalho no mesmo local com ela, mas nosso santo não bate, nosso santo não cruza. Com certeza existiu alguma situação, ou se é desta vida de alguma situação também que de repente a gente tem mal resolvida com alguém dentro de casa e a pessoa dali do trabalho, ela é idêntica ao meu pai. Às vezes a maneira dela coçar a cabeça é igualzinha do meu pai. Quando eu vejo ele coçando a cabeça, eu vejo a figura do meu pai e tenho vontade de matar ele. Por quê? Porque eu não estou resolvido com meu pai. Então aí a gente tem que fazer a reflexão e não entrar em processo de culpa, tá? Porque a evolução da alma, ela é eterna, né? Mas é importante a gente ter esse conceito no sentido de, eu preciso melhorar a minha capacidade de amar. Não existe oração que transforma o outro. Existe, na verdade, a capacidade de contemplar aquilo que já existe de verdade no outro, que manifesta-se na gente através da nossa expansão de consciência, que diz o Supremo Presidente lá no Canto em Louvor. Quando a gente expande a consciência, a gente consegue sentir, né, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, a gente consegue sentir a reação do outro nas minhas ações, que a gente está aprendendo junto. Então, a gente daí descobre uma capacidade de amar gigante. E aí você vai fazendo a oração do perdão, a projetora Ilona sempre tem o caso dela, ela dizia, eu amava o meu pai, não conseguia amar a mãe. Por quê? Porque na gravidez, a mãe um dia passou os 9 meses da gravidez da projetora Ilona, passando a mão na barriga, dizendo, vai ser um lindo menino. E isso na mente dela lá minha mãe não me ama. Porque eu não sou menino, eu sou mulher. E aí, como que ela atuava de pequenininho? Ela era a dona do campinho de futebol, ela batia nos meninos, a bola de futebol era dela. Enquanto as irmãs faziam crochê e pintura, ela jogava futebol, saía fumar com os moleques, né? Até que quando ela conheceu a Seichonoye, que ela descobriu isso, ela começou a fazer oração de perdão para a mãe numa palestra. E no relato de experiência que ela ouviu isso, e a mãe, nesse dia, pela primeira vez, estava indo na Seichonoye porque ela estava começando a mudar. E ela estava começando a mudar, e ela disse que estava passando a roupa, ouviu a mãe falando no telefone com a irmã. Você já viu o Diabo Vira Anjo? Porque o apelido da Ilona era Diabo Loiro. Né? Imagine como era boazinha, era Diabo Loiro o apelido dela. Aí ela, já viu o Diabo Vira Anjo? A mãe falando para a irmã, minha filha, depois que ela começou a ir nesse negócio aí de japonês, da Seichonoye, ela mudou. Ela volta para casa e tudo que eu digo para ela, ela diz, tá bem, mamãe, tá bem. E a Ilona disse que eu passando a roupa ali falando, só Deus sabe como eu digo tá bem. A vontade era de bater, mas eu tinha que curar dentro de mim essa ferida que foi aberta. Aí no relato, ela chorou, daí disse que ela viu a mãe chorando, disse que a mente do ego vinha, falando, essa mulher não chora, isso aí é coisa falsa, é lágrima de crocodilo. Mas quando ela voltou para casa, ela abriu a porta do apartamento, entrou, e ela disse, Deus, dá-me a humildade nesse momento, se é que eu vou sentir a sua vida e sentir-me bem pelo resto da minha vida, me dê a oportunidade agora de pedir perdão de joelhos para minha mãe. E quando ela virou, a mãe já estava de joelhos ali no chão pedindo perdão para ela, e disse, se eu soubesse que dizer aquelas palavras, vai ser um lindo menino, trouxesse esse destino tão infeliz para você, jamais teria dito, me perdoe. Aí a vida se transforma. Então, da onde que veio isso? Desse lugar. Agora, precisa ficar buscando as causas? Claro que não, né? Basta aí adquirir os livros da Seichonoye, você pode entrar na livraria virtual, escolher um livro, tem livro maravilhoso que fala de relação, sobre o livro Buscando o Amor dos Pais, o livro Para Realizar o Amor e a Oração, de autoria do professor Seicho, que está até aqui comigo. Ele é um livro espetacular, que fala ali do poder do perdão, da capacidade de amar, da consciência de que amar é a conscientização de que eu e o outro, na verdade, somos um. Se eu e ele somos um, se algo está me incomodando em relação a essa pessoa, não é culpa dele. Porque tudo que acontece na minha vida é de minha inteira responsabilidade. Então você faz a sua introspecção, perdoa, ama, agradece, reverencia, que tudo vai estar perfeitamente bem. Fantástico, hein? Parabéns, é excelente. Diretora Regina, por favor. Pois é, Zé Maria. O problema, meu amigo, é a gente assumir a responsabilidade dessa colocação aí que você fez, né? Porque a nossa tendência, né, como seres humanos, é julgar o outro e jogar a culpa nele.
apontar o dedo para ele, não é? Sem esquecer que os demais estão voltados para nós. E quando a gente vai praticando o ensinamento, é claro que isso não é de uma hora para outra. É todo um processo de renascimento dia a dia. E quando a pessoa vai refletindo sobre isso, é na família que a gente começa a resolver essas questões, né? Que são os mais próximos. Quando a gente assume a responsabilidade, não, se esse fato está acontecendo, se eu não estou gostando dessa pessoa, se o nosso relacionamento não está sendo muito bom, eu tenho que parar e pensar sobre isso. Mas por quê? O que a pessoa fez para mim? O que eu senti quando ela me respondeu assim? A partir dessa reflexão, vai, conforme a gente diz popularmente, né? Caindo a ficha. O que é cair a ficha? Pouco a pouco a gente vai entendendo quais são os pontos que a gente precisa mudar dentro da gente, na maneira de olhar a pessoa. Então, olha o desafio. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Mas para que haja essa mudança interna, é preciso que haja responsabilidade. E o que significa responsabilidade? É peso nesse sentido? Para entender que o outro está sendo uma encrenca na minha vida? Não, não é peso. É a habilidade que eu preciso exercer de responder à minha essência divina, que na essência é um junto com o outro. Ah, mas graças a Deus que a Seitinoye tem leitura para tudo. Aqui tudo se resolve. E graças ao canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete sons do mundo, a gente começa a entender que aquele pai que me incomoda, aquela mãe que não me atende, aquele irmão que só me cobra, tudo isso tem a ver com o lado não resolvido dentro de mim. Porque para eu entender que eu sou um com o outro, a gente tem que admitir que se eu erro, todo mundo também erra, mas a gente não fica calcado no erro. A gente contempla a perfeição absoluta. E é nesse ponto que reside aquela frase que vocês também aí repetiram, que tudo é de minha inteira responsabilidade. Assumir isso não é peso, é descobrir a alegria de se relacionar com tudo e com todos da melhor maneira possível. E é isso que vai trazer a motivação para a vida diária. Sim. É fantástico, hein? Fantástico, hein, meus queridos? Realmente, eu só quero finalizar com uma frase, né? Quando a gente entende isso, né, preletor José Maria, quando a gente entende isso, e não é do dia para a noite, porque a vida é uma escola, e quando diz escola, porque as provas virão. Isso não é só a Seitinoye que diz, né, organizacionalmente falando, mas é o universo que diz isso, né? As provas virão porque você veio nesse mundo para servir, expressar-se, manifestar o amor, a sabedoria. E a compaixão, isso é muito importante também, ela só aumenta em mim quando eu paro de julgar as pessoas. E muitas vezes, para parar de julgar as pessoas, eu passo por situações que eu julgava. Aí, meu irmão, aumenta a compaixão, você fala assim, puxa vida, então tudo que aparece na sua frente não está na sua frente, está dentro de você, dentro de mim. E quando eu faço a oração do perdão, eu e você somos um só perante Deus. À medida que eu vou aprofundando isso, o dissô, né, o dissô da vida, né, ele dissolve essa aparente contradição e eu me conecto verdadeiramente com a sua essência e compreendo e aprendo com você. E detalhe, meus amigos, muitas pessoas, essas pessoas que estão ali para nos ensinar, depois que eu compreendo isso, ela, pela lei do dessemelhante, ela desaparece da minha vida. É impressionante, né? Sim, também. Na verdade, da vida, diz assim, os que vêm, vêm em boa hora, e os que vão, também vão em boa hora. E o iluminado só fica contemplando, tá certo? Então, isso significa o processo natural das coisas. Chegou na boa hora, foi na hora adequada, exata. Ou seja, realmente aquilo que, quando manifesta a imagem verdadeira da vida, transcende a casualidade e se ajusta cada um no seu respectivo lugar. Aí tá tranquilo. Então, acho que o importante é a gente perceber que tudo está dentro de nós mesmos, né? E dentro disso, a gente está vivendo num momento onde as redes sociais, elas estão muito presentes, né? Na vida da maioria das pessoas.
E às vezes, quando a gente está dentro de uma rede social, a gente olha ali, a gente percebe assim, sempre as pessoas postando uma vida maravilhosa, né? Parece que a vida está sempre perfeita. E aí a gente olha, a pessoa tem os melhores amigos, tem os melhores familiares, está vivendo a melhor vida. E às vezes alguém pode cair numa questão de se comparar, né? Como lidar com essa vida onde a gente está tão presente, né, nesse mundo virtual, sem cair dentro dessas comparações? É importante, eu penso assim que no nosso caso da Seitianoye, é muito importante a pessoa ser levada a uma reflexão, porque quando a gente entra na mente da comparação, a mente da comparação ela tem uma origem. A origem da mente da comparação é o complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade nasce da autopunição. E a autopunição nasce do conceito de culpado. Eu me sinto culpado. Então, eu me sinto culpado, eu vou me punir, e aí eu tenho complexo de inferioridade, aí a minha vida, comparada com a do outro, é uma desgraça. Eu sou mais gordo, eu sou mais feio, o outro tem a casa mais bonita, a mulher mais bonita, os filhos mais bonitos, o carro mais bonito, e eles postam lá na internet, sabe? Só que daí depois você começa a buscar também os fake news, você vê que o cara tá devendo aquilo lá pro banco, daí você fica feliz, né? Ah, seu desgraçado, tava querendo me enganar. Mas na verdade, essa ideia do sofrimento, Paty e amigos, da comparação, ela é levada muito por isso, pelo fato da pessoa não ter se conectado ainda com o divino que existe dentro dela. Quando ela se conecta com o divino que existe dentro dela, ela sabe, né, diferenciar as coisas corretamente, ela não vai se apegar àquilo, ela vai postar aquilo que para ela é necessário, é importante, mas realmente sim, a internet, ela tem esses dois lados, né, um lado bonito, maravilhoso, que agora, por exemplo, a gente está falando com várias pessoas via internet. E a gente acredita que está fazendo algo maravilhoso e legal. Mas daí você entra lá no Instagram, aí você vê aquela monte de coisas de, nossa, aquela casa, aquele iate, aquela viagem que a gente está realizando e tal. Mas daí depois você está lá pagando suas contas na Casa Bahia, você encontra a pessoa lá, né, que foi a viagem, ela fez em 3.500 prestações, só para poder postar, para curar uma satisfação que ela quer se impor, dizendo, ó, eu também posso. E lógico que a gente pode, tudo a gente pode, desde que aquilo que você possa fazer não vá macular aquilo que é de divino que existe dentro de você. Você não precisa, por exemplo, contrair uma dívida gigante para poder viajar, para somente postar, né, no Instagram, no Facebook, no Face, que você está viajando, que você é uma pessoa feliz, sempre sorrindo, feliz. Não! Basta viver a vida naturalmente. Basta você não perder jamais a capacidade de se emocionar com as coisas simples da vida. Sabe? O fato do coração bater, o fato de você poder respirar, o fato de você ter pessoas que convivem com você, que te aguentam, né? Porque as pessoas também aguentam a gente às vezes se torna. Eu sempre brinco com as pessoas nos países da América Latina, quando eu estou falando com os líderes da Seitianoye, eu falo, por favor, não seja um chato-noye dentro da sua casa. Porque quando a gente se torna um chato-noye dentro de casa, as pessoas criam uma versão do ensinamento da Seitianoye, porque nós que representamos o ensinamento, nos tornamos, tudo existe um porquê. Ah, você está assim porque é isso, você está assim porque é isso. Não, as pessoas, elas estão livres para expressar nesse mundo tridimensional todas as facetas da vida humana. A nossa função é simplesmente contemplar o Deus que habita dentro de cada um, né? E aí, quando a gente contempla esse Deus e a gente começa a dar vazão para as pessoas não terem essa necessidade, essa loucura de correr somente atrás daquilo que é material, mas valorizar os bons livros, os bons amigos, uma reunião de jovens da Seitianoye, por exemplo, para estar lá com a galera que vai te entender, que vai falar de coisas boas, agregar coisas maravilhosas na sua vida, aí você vai, a gente vai diminuindo, né, algumas coisas, né, na vida. A gente vai passando, eu mesmo agora, com quantos anos? Eu estou com 22 anos, eu nunca na minha vida, eu pensei que ia mudar algumas coisas, né? E aí você vê que, nossa, antigamente eu fazia de tal forma, hoje eu não faço mais. Existem coisas para mim que já não tem tanto valor quanto tinha antes. Agora parece que a vida está mais tranquila, sabe? Eu consigo enxergar
sobre um outro aspecto as coisas que antes talvez eu não visse dessa mesma forma, mesmo sendo Setionê. Talvez porque eu tenha feito mais práticas, talvez porque eu tenha lido mais, mas o importante eu acho que é reconhecer que quando a gente tem essa responsabilidade de cuidar do nosso eu interior, né, aí a gente vai colocando tudo no seu respectivo lugar e as necessidades de carências afetivas, de ter que expor a vida na internet, vai diminuindo também. Mas não que seja mal, né? Eu acho que tudo que é equilibrado, a vida manifesta-se na lei do equilíbrio. Quando o desequilíbrio se manifesta, aí transforma a vida, as pessoas falam, e tudo vira um caos, né? Mas quando há equilíbrio, aí há Deus, e quando há Deus, tudo se ajusta. Ô Zé Maria, é interessante, né, a pergunta que a Paty nos traz, porque você pode olhar para a mesma rede social, ao invés de comparar, você pode abençoar. Sim, com certeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a atitude mental é mais importante do que a forma. Por exemplo, o fogo é bom ou é mal? Sim. A rede social é boa ou é má? Depende. Claro. Se o fogo for regulado, ele vai aquecer a minha comida. Agora, se ele for desequilibrado, como o Zé Maria trouxe, ele vai incendiar a minha casa. Então, eu coloco isso porque quem está nos assistindo, o cara vai falar assim, Paty, vou deixar as redes sociais. Não, não é isso que eu estou falando. Sim. Não é isso que o Zé Maria está ensinando, a preletora Regina, é o contrário, perceber qual a atitude mental por trás. Você pode olhar a pessoa viajar e dizer, Deus abençoe. Legal. Você pode dizer, se você pode, eu também posso, porque nós somos filhos de Deus. Essa frequência potencializa de uma maneira... Meu pai e minha mãe sempre diziam assim, se alguém pode, você também pode. E meu pai dizia assim, e se alguém não fez, você pode fazer. Estuda para isso que você pode fazer. Então, eu ouço isso há muito tempo. Porque a vida, ela é, como diz o Zé Maria, pela Setionê, a vida é aberta. Mas a minha atitude mental fecha. A mente aberta, a mão fechada é um ponto, aberta é infinito. Então, qual a atitude mental que eu olho para as redes sociais? Porque senão, a pessoa que está nos assistindo fala, pois se não fosse a rede social, eu seria outra pessoa. Não é sobre a rede social, meu irmão. É sobre a sua atitude mental perante a vida. Sim. Então, não adianta você sair da rede social e continuar comparando você com o seu irmão. Então, é a atitude mental o ponto central na mudança, de abençoar as pessoas. O que é abençoar? Abençoar é soar o bem. Deus te abençoe, que você tenha cada vez mais oportunidades. Então, eu acredito que essa linha também, né? Sim, perfeita. Creio que seja mesmo essa visão perfeita, não é? Como a gente vive, o mundo que a gente vive hoje é muito visual em primeiro lugar, a pessoa precisa tomar cuidado com a questão de acreditar muito na imagem. Sim. Trabalhar isso no conceito dela, né? Porque viver de imagem, ninguém vive, porque é uma ilusão, é uma coisa que vai desaparecer. Então, nesse sentido, abençoar, conforme o Walter Otaviano está sugerindo, é perfeito. Tudo que você for ver ali, quem vai selecionar o que vai entrar para você, é você que decide. Não é? Nós não somos uma somatória de coisas que não tem nada a ver conosco. É preciso que a gente tenha, conforme a Zé Maria colocou, o equilíbrio. O equilíbrio isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Não é? Então, com esse caráter seletivo daquilo que corresponde ao que vai ser bom para mim e bom para o outro, abençoar tudo que vê é o primeiro passo. E segunda coisa, se você está abençoando, você já tem noção do seu valor. E Sim. Se você acredita no valor que você possui, não precisa comparar com ninguém. Para que comparar? Você pode ser muito melhor que o outro nessa atitude de, se eu estou enxergando que isso é importante, se eu estou vendo isso, eu devo colocar em prática. Se o outro vai responder, não interessa, é a parte dele. Então, Sim. Na medida que trabalhamos esse senso do equilíbrio, essa responsabilidade, essa presença divina em nós, que faz com que a gente descubra o verdadeiro valor, você não vai mais entrar na linha da comparação, porque você vai cultivar a cada dia um valor cada vez mais profundo daquilo que você verdadeiramente é. Sim. Não é isso? Com certeza.
E é muito importante a gente também ter a postura mental de se alegrar com a alegria dos outros, né? E com a felicidade, com o sucesso, e vibrar por isso, né? Porque tudo aquilo que a gente vibra, né, volta para a gente também. Então, quando a gente vê um amigo, um familiar, né, que está passando por algum momento muito bom, né, ao invés da gente se comparar, é esse abençoar que a pessoa seja cada vez mais próspera, que tenha cada vez mais sucesso e ficar feliz, né, pelos outros, porque isso volta para a gente também, né? Para poder finalizar, que já está quase, né, dando aqui o nosso tempo, gostaria de pedir, né, para que os senhores pudessem falar um pouquinho sobre, passar uma mensagem sobre como manifestar, né, este amor dentro do lar, né? Então, como a preletora Regina estava falando, né, no início, quando a gente olha, né, para os nossos amigos, também como tendo em vista que os nossos familiares são os nossos primeiros amigos, eu acredito que quando a gente se dá bem com os nossos familiares, a gente consegue naturalmente também atrair bons amigos, né? Então é natural que a gente consiga estar numa vibração onde a gente consiga sintonizar também com bons amigos ao nosso redor. Então, se vocês puderem passar uma mensagem ou trazer uma prática, alguma coisa que a pessoa consiga, né, estar bem em harmonia dentro do seu lar. Eu posso começar, meus queridos? Claro. Sim. E aí, uma coisa fundamental, e você bem pontual e breve, né? Se fosse uma aula de acupuntura, esse era o ponto. Uma coisa fundamental, Paty, para quem está nos assistindo, é lembrar que todos são filhos de Deus. Todos têm o mesmo direito, mas usufruir cabe a cada um. Então, o direito hereditário da provisão infinita, do amor infinito, isso depende de eu usufruir. Como que eu usufruo? Com o meu modelo mental, com o meu recipiente mental. Então, o meu convite é ame mais, primeiro a si mesmo, para que você possa expandir o seu recipiente mental, porque sempre o universo vai te dar infinitamente. Nunca vai faltar nada para ninguém, mas você precisa, nesta vida tridimensional, passar pela evolução e compreender que o aumento do recipiente mental, através do amor, vai mudar completamente a sua existência. Por isso, pratique, se perdoe, leia os livros da Seiichi Noe, veja uma associação local mais próxima da sua casa. Hoje, pela internet, você tem acesso fácil a isso. E vá para essa chuva de bênçãos com um recipiente bem grande, porque você vai ajudar muitas pessoas. Então tá. Eu quero citar aqui, então, o livro Para Realizar Amor e Oração, de autoria do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, na página 126, que ele diz assim: quem mais sofre quando condenamos o outro somos nós. E quem mais fica feliz quando perdoamos e agradecemos ao outro, reconciliando-nos com ele, somos nós. Se perdoamos ou não ao outro, se o amamos ou não, disso depende nossa felicidade ou infelicidade. Ok? Então, disso depende se amamos ou não, se perdoamos ou não, disso depende a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Por isso que é importante o contato com a Seiichi Noe, como disse agora o nosso amigo Walter Otaviano, o contato com a Seiichi Noe, para a gente mudar, então, essa nossa frequência mental, nosso conteúdo mental, através de práticas, de paciência, que a gente precisa ter paciência também para fazer toda essa mudança que a gente está buscando, que a gente quer que aconteça na vida da gente, perdoando. E o perdão, ele se manifesta, na verdade, através do amor. E o amor, como é a conscientização de que eu e o outro somos um, aquela pessoa que eu estava em desarmonia, também é a extensão da vida de Deus. E quando você daí aumenta essa capacidade de amar, ao invés de julgar, de tocar na ferida, você envolve o outro na atadura do amor e tudo se resolve da melhor maneira possível. Ok? Muito obrigado. Eu queria destacar um ponto extremamente importante também. O lar é a nossa verdadeira academia. Nosso ensinamento oferece às pessoas a oportunidade de participarem dos seminários, de grandes eventos nas nossas academias. E as nossas academias já voltaram a oferecer essa oportunidade para você. Então, por favor, que fique esse convite para você aí. Entra no nosso site aí, vai se inteirando de todas as oportunidades que estão sendo oferecidas a todos vocês. Mas tem um grande detalhe que a gente vai aprender. E vai começar lá.
A gente vai trazer todas essas informações para viver na nossa primeira academia. E onde é a nossa primeira academia? Nossa família. Olha, ali está Deus, ali estão os anjos protetores, os antepassados. Então, eu gostaria de deixar como uma recomendação para vocês uma obra maravilhosa do nosso professor Yoshio Mukai, que é Base para uma Vida Feliz. Porque ele encerra, esse livro é maravilhoso, esse livro é povoado de sentimento, e sentimento de família, de amor, de sabedoria. Então, eu destaco aqui o capítulo 12, cujo título é O Significado Profundo de Pertencer a uma Família. Olha, se Deus providenciou assim, cada um de nós que vem para esse plano, olha, esse lindo amigo Walter Otaviano, esse lindo José Maria, e essa brilhante e competente Patrícia, que está aqui nos intermediando, todos pertencemos a uma família. Porque quando isso dentro da família estiver resolvido, e essa resolução não é de um dia para o outro, é uma constante manifestação de amor, de sabedoria, conforme Zé Maria relacionou, de paciência, de tolerância. A revelação divina da grande harmonia já estabelece tudo que a gente precisa fazer para não mudar em nós, para acessar a algo que a gente já tem. Então, eu destacaria aqui, quando ele diz na página 169, me permitam ler, por favor. A vida de todos, sem exceção, tem seus percalços e dificuldades, mas nada disso constitui real obstáculo em minha vida, na qual decidi, ele está se referindo a ele, né, que é o autor, dedicar-me a amar o próximo. E aí ele vem citando as coisas do natural da nossa vida. Olha, já chorei perdas de familiares, de filha, de genro, e assim ele vai fazendo a gente, lembrando a gente, eu diria, né, que se pertencermos a uma família, é uma obra grandiosa, ali não existe sacrifício para eu orar, para eu perdoar. Não vou ver isso como um sacrifício, porque eu vou ficar achando que o outro que precisa me agradecer. Não. O que significa sacrifício? É o ofício sagrado de trabalhar todas as questões relativas às nossas virtudes. Então, que bom que você participou conosco, amigo. Compartilhe a partir de agora com todas as pessoas que você conhece, porque a Seichonoye vai lhe apresentar grandes caminhos, mas quem vai escolher é você. Então, venha, porque a gente já está voltando ao presencial. Vai ser uma delícia a gente encontrar você lá. Assim como foi para mim agora encontrar meus amigos aqui. É claro que foi na janelinha, mas não tem importância, não. O coração já está unido, não é isso, meus queridos? Então, muito obrigado. Bom, queridos amigos, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, né, sobre esse assunto que é tão importante no dia a dia, né, de todas as pessoas. Tenho certeza que quem assistir poderá compreender um pouquinho mais sobre essa importância, né, de manifestar o amor, e aí, pelo que a gente entendeu, tendo esse amor e a sabedoria, né, de manifestar o amor aos nossos familiares e amigos. Se você que está aqui com a gente, né, assistiu esse vídeo, gostou, compartilha ele, né, com outras pessoas, para que elas também possam ter acesso e conhecimento, né, sobre o ensinamento da Seichonoye. Curta e compartilhe também, né, os vídeos que estão no canal do YouTube da Seichonoye. Ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos programas que estão sendo realizados frequentemente com outras temáticas também, tá bom? Então, gostaria de novamente agradecer aos preletores José Maria, preletora Regina, preletor Walter. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje, que foi tão gostoso, e eu tenho certeza que vai trazer um quentinho no coração de muitas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada, meus queridos. Tenham um ótimo e maravilhoso dia. Muito obrigado. Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente
a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o Seminário de Orações, promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em Grau-Master Junji Miyaura, preletor em Grau-Master Milton Kazu Norimatsu, preletora em Grau-Master Cleusa de Jesus Anata, e como convidada, a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014 2217. Esperamos por você. Muito obrigado!